Boa tarde. Hoje nós temos aqui temos uma conversa com o nosso querido amigo Vitor Por Deus, Ei, Felipe. feito extraordinário, aí aprofundando a obra da doutora Anísio. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, querido? Muito feliz de estar aqui contigo. Minha honra. Muito importante a gente ter esse bate-bola aí, Eu acho. em relação ao que a dia está precisando de a gente somar forças e dar os impulsos, né? Eu acho. Alguns retrocessos aconteceram. Nós temos que fortalecer as correntes progressistas, as forças que já tínhamos aí avançado muito. Então, tenho muita felicidade da gente estar podendo fazer esse encontro, estar podendo conversar aí. E até assim, para começar, em torno da nossa mestra, né? Da nossa querida amiga, doutora Nise, que deu aí um start bem. Eu acho, Felipe, eu acho super importante a gente estar junto, discutindo justamente o que interessa, né? Que é a prática clínica, né? A prática médica, o cuidado dos doentes, né? É realmente muito perigoso, porque nós claramente estamos vendo essa coisa de avançar muito, né? O lado das exposições de arte, né? Das bienais de Berlim, das bienais de Veneza, né? Dos curadores, dos críticos de arte, mas a prática clínica, né? Que é onde você tem grande experiência, né? Onde você começou a trabalhar, fazer clínica com a Nise mesmo, né? Na Casa das Palmeiras, e acompanhou esse movimento todo do ponto de vista clínico. E aí, né, misturado com isso tudo, o momento que a gente está vivendo no Brasil, né, a política nacional de saúde mental andando para trás, né, o manicômio reaparecendo, né, cada vez mais aí como comunidade terapêutica de ONGs e essa saúde pública nossa que também é totalmente manicomial, né? A gente quer falar da política de saúde mental, mas a gente não quer falar da política de saúde pública, né? Que é manicomial, né? Que trata as pessoas só drogando e dando medicações para, né? Então, eu acho que é muito pertinente o tema, muito importante que a gente discuta a doutora Nise como método clínico, né? Como prática clínica, como uma prática psiquiátrica, né? Ela foi a mais, né, notável psiquiatra, né, em termos de prática, né, em termos de obra que o Brasil já teve. Então, acho que é muito legal. Assim, para mim é uma honra. Você trabalhou pessoalmente com ela, eu não trabalhei, né? Quando eu cheguei na Engenho de Dentro, já tinham 10 anos que ela tinha morrido, mas eu acho que a gente tem aí uma missão mesmo, né? Uma missão de não deixar de praticar a Nise, né? A Nise ela vai ficar feliz conforme as pessoas forem praticando, né? Conforme forem atendendo pessoas com doença grave, né? Então, muito obrigado aí, saudar todo mundo que está chegando. Fátima Fischer, lá de Porto Alegre, entrou aqui, nossa amiga, nossa querida, de 1000 anos. E celebrou uma coisa muito importante, Vitor, que é esse tema que o nosso foco, nosso eixo é tratar as pessoas, né? Pois é. Às vezes surge uma certa confusão, porque não era o propósito dela, e no Engenho de Dentro surgiram, e na Casa das Palmeiras também, surgiram pessoas com grandes dons artísticos Foi. e trabalhados dessa forma, não por ela, porque ela disse, eu sou psiquiatra, mas por críticos de arte reconhecidos e tal. Pois é. E ela sempre fez questão, ela não gostava do termo arte-terapia, Pois é. né, porque já implica numa ideia de digamos assim, do imperioso de uma estética, que tem que ser bonito. A propósito não era esse, era expressão livre, é a emoção de lidar, né, que ela até rebatizou a terapia ocupacional dela com uma expressão de um cliente da Casa das Palmeiras. E a única observação dela, que foi interessante, foi essa ideia de que é um fato notável que pessoas que são consideradas como arruinadas
em relação à adaptação a essa sociedade normótica, essa sociedade insana que a gente vive, né, mas que tem essa visão da ruína, né, dessas pessoas, e uma área tão notável, tão sofisticada como a da arte, pudesse ter resultados incríveis. Isso é um dado psiquiátrico muito importante. Né? Mas ela nunca quis descobrir artistas, o foco do trabalho nunca foi esse. Né? O foco do trabalho é a terapia, nesse aspecto, então, a questão da qualidade, enfim, das imagens, e não é o cerne da questão. Mas é interessante, mais um dado que mostra a riqueza do outro lado da mente, como tem a face oculta da Lua, né? O outro lado da mente que está voltado lá para o inconsciente, que não é aquela face que está voltada para nós. E, portanto, desvendando um pouco, ou até complicando um pouco mais os mistérios dessa questão, grande questão, que é esquizofrenia, psicose, loucura, que ninguém sabe bem, esse é um grande enigma, né? Ninguém sabe o que É é. mistério, mistério. Essa coisa que você trouxe aí, né, de que a doutora Nise sempre esteve preocupada enquanto médica e cientista, né? Ela realmente evitou essa discussão da curadoria de arte, dos artistas, dos críticos de arte. Isso ela trouxe só o Mário Pedrosa, né, que era o melhor, né, o melhor do mundo para falar disso, e ele ajudou ela a desvendar essa ideia de que a arte moderna traz uma concepção de que a arte é documento psíquico. E ponto, porra. E vamos trabalhar, cara, todo mundo. Vamos parar com isso de ficar, não, porque o artista, que não sei o quê. E também vamos respeitar a arte como documento psíquico, né? Eu estava relendo o livro da Kaira Cabanas, né, que a Gina Ferreira até me falou da Kairas e tal. Ela estuda o Bispo do Rosário. Como o Bispo do Rosário foi totalmente estripado, né? Quando morreu, e a revelação profética da obra dele, que é muito forte, né, poderosa, ele é um profeta, um visionário dos mais poderosos que nós já tivemos, é ignorado, né? A biografia dele é ignorada, a questão de que ele não produzia aquela arte para exposição também é ignorada, e ele vira objeto de Bienal de Arte, de Bienal de Veneza, de Bienal de Berlim, de Bienal... E as condições da colônia Juliano Moreira continuam péssimas, as condições, né, do tratamento... Felipe, a gente, né, é ótimo a gente falar isso. O manicômio é químico. Não adianta derrubar muro de hospício antigo se o manicômio continua químico. E está todo mundo enlaçado na droga. E esses doentes pobres que a doutora Nise dedicou a vida dela, todos morrem cedo. Morrem cedo, a mortalidade é altíssima. Essa política que finge que é Nise, mas é nazi, produz uma altíssima mortalidade. Né? A gente lançou finge que é Nise, mas é nazi. Porque o que acontece do ponto de vista estatístico é o que acontece em todos os hospitais psiquiátricos do mundo, em todas as clínicas farmacológicas estritas do mundo, que é a alta mortalidade. A utilização de medicação psicotrópica à la manicômio, né? A altíssimas doses desnecessárias, doses que abafam a atividade do delírio, ainda dão mortalidade alta. E quanto mais interna as pessoas, mais aumenta a mortalidade também. Então, isso é muito grave, porque esse modelo que nós estamos vendo no Brasil aqui agora, né, que nós estamos, a gente que faz clínica, a gente pega isso o tempo inteiro. Paciente medicado demais, paciente mal medicado, paciente sem terapia, paciente medicado sem terapia, né? Que é uma coisa que a literatura também já mostrou que não funciona, que medicação sem terapia não funciona. Tem que ter medicação e terapia, né? Que aí uma puxa a outra. Então, isso está acontecendo o tempo inteiro. E na política pública, eu essa semana, por exemplo, eu dei aula lá na residência de medicina de família, né? Da UERJ, né? Eu conversei com os médicos de família e de comunidade. E o problema deles é esse também. O modelo é manicomial, o modelo é numérico, o modelo exige que eles atendam as pessoas de maneira burocrática, porque tem que atender 60 pacientes num dia, e que isso você tem que ir entregando números para a secretaria, né, falar que a saúde pública está melhorando, e isso não está funcionando. Então é isso que a gente tem que falar, que eu acho que
é possível, a doutora Nise, né, a sua mestra, minha mestra, né, que a gente segue ela como médica, como cientista, ela fez uma medicina nova, né? Ela fez uma medicina que é eficaz, ela fez uma abordagem ao mundo interno, né? Uma abordagem que penetra no mundo do delírio, que penetra no mundo do inconsciente coletivo, que é capaz de ordenar essas relações internas. Então, isso deveria ser recebido com grande entusiasmo por parte do sistema de saúde, por parte da gestão pública em saúde, por parte da escola médica, né? Da escola de medicina, da educação médica, da educação dos psicólogos, da educação das pessoas, e não é bem recebido, né? É recebido porque são Nise fingindo que é nazi, né? Querem aparecer né, na mídia falando que a reforma manicomial já aconteceu e que é maravilhoso, quando a indústria farmacêutica reina e queima, né? Uma grande parte do orçamento público está indo, e do orçamento das pessoas, isso os ricos e os pobres é igual. Os ricos e os pobres são envenenados de forma uniforme por essa indústria que trabalha na parte do marketing, né? Trabalha muito bem na parte do marketing. Então, é um pouco assim o que a gente tem que refletir de como que ultrapassa isso. Eu acho que a tua experiência na Arca, a tua experiência, né, de 30 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, autoriza, né, e valida e traz esse outro modelo, né, da psiquiatria nisiana, da psiquiatria junguiana, né, da psiquiatria transpessoal. Você é pioneiro no uso de psicodélicos, né? Você, no Brasil, é um dos clínicos, né, com maior experiência em uso de ayahuasca, né, em uso de experiências de estado alterado de consciência. Né? Isso é outro campo que também está fingindo que é Nise, mas é nazi. Porque está aparecendo muita gente querendo vender, né? Vender tudo, e vende-se tudo, e não tem o cuidado com a prática, com a construção, com o ritual, né? Que a doutora Nise sempre falou disso, né? A obra dela fala disso, da ritualidade, dos rituais, rituais, imagem e ação, né? Que é o capítulo dele, o capítulo dela no Mundo das Imagens, né? Essa questão que você está falando é muito interessante, tem um monte de coisa, né? Você é um vulcão, né, cara? A gente. Interessante, porque, primeiro, né? Um ponto aí que era uma das perguntas que eu até ia te fazer com a tua linha de pensamento. Não adianta a gente fazer uma reformulação do espaço, uma coisa espacial, se a mentalidade continua igual. Né? Porque ela não apenas fez uma revolução no sentido de mostrar que o remédio, a droga, é limitada a sua ação, é mais assim, supressivo, atua no sintoma, para ajudar a pessoa a fazer uma terapia para trabalhar as causas do problema, enfim, coisas assim. E aí, quer dizer, mas o método dela, sobretudo, tinha a ver com um olhar, uma forma de lidar com essas pessoas, um olhar assim empático, um olhar descontaminado de preconceitos, né? Eu sei que você trabalha também com o referencial do Perry, essa coisa do transcultural, que é muito importante, que a psicologia ainda tem muito etnocentrismo, a psiquiatria, e que não percebe, porque a pessoa já está respirando dentro daquela atmosfera etnocêntrica e não percebe, não consegue sair para ver de uma maneira mais larga determinadas questões. E o problema da droga é esse, né? Porque parece que a feitiçaria do psiquiatra é boa, porque ele dá um remédio e aterrissa o cara. Só que a psicologia transpessoal está mostrando que muitos desses processos são crises de transformação, são crises psicoespirituais que vão ser encaminhadas de uma maneira nova. Se elas forem encaminhadas de uma maneira adequada, elas promovem uma reestruturação num patamar mais amplo, num patamar de melhor qualidade de vida. Quando você simplesmente suprime, cronifica. Você está impedindo o bebê de nascer, né? Exato. E aí, nesse ponto, aí tem uma proposta de pesquisa dos enteógenos, dessas plantas testadas aí há milênios e que não têm os efeitos colaterais das drogas psiquiátricas, como perda da libido, qualidade de vida, perda da criatividade.
nervoso, pô, dependência com síndrome de abstinência, quando você começa... Você não pode tirar de repente, né? É uma coisa muito complicado. O psiquiatra que toma. Agora, a ayahuasca que eu dou, eu tomo também. Às vezes eu tomo mais do que a... Mas o psiquiatra, para ele dá, porque tem o laboratório por trás fazendo a cabeça, né? Que estão ganhando muito. E a indústria é muito em cima da doença, né? Eu acho que a gente tem que mudar o paradigma e olhar a questão da saúde, das forças de autocura, da importância de a gente ver o que está funcionando bem, a criatividade, a beleza da alma dessas pessoas. O que ela trouxe também muito nesse sentido, né? Da gente ver o lado saudável, né? Ela mesmo se deixou, teve momentos assim incríveis. Está lá o Carlos, uma coisa na mão, mexendo na lata de lixo, né? Aí, pô, tá vendo? O cara é maluco mesmo, tá mexendo na lata de lixo. Ele vem com a mão assim para ela, abre e diz assim, são sementes. Sementes são para se plantar, são para estar numa lata de lixo. Ela, sabe, ela tinha essa capacidade de se plantar e de se rever e perceber como a gente já projeta uma visão depreciativa, né? A priori, e que esse é um ponto que tem que ser trabalhado nos terapeutas, né? Naqueles que vão lidar com essas pessoas. Sem dúvida. É muito legal você ter falado do Perry, né? Porque é justamente isso que a gente está vivendo, né? E vivendo na nossa experiência. A Nise viveu, o Perry viveu, o Jung viveu, o Freud viveu, é que tem outro caminho, né? Que tem uma outra maneira de você abordar. E o Perry, eu acho que ele foi muito importante porque ele se dedicou a psicoses agudas, né? As temíveis síndromes psicóticas agudas, que todo mundo morre de medo e que é foda e que vai parar na polícia, vai parar no bombeiro, no SAMU, vai parar no hospício, vai parar na emergência psiquiátrica, né? Então, e aí só tem uma regra, é Aldol e Fenergan e Risperidona e olanzapina e psicotrópicos em alta dose, que fica todo mundo amarrado por dentro. E aí o John Perry, ele volta, né, da formação dele em Zurique, onde tudo consta que ele encontrou com a Nise lá, né, e ele era amigo do Jung já antes, o pai dele era amigo do Jung, e ele volta e vai para ele trabalhava em São Francisco, na Califórnia, né? Ele era professor de psiquiatria da Universidade de São Francisco, da Universidade da Califórnia em São Francisco, né? E ele trabalhava no hospital universitário da UCSF, né? A Universidade da Califórnia de São Francisco. E ele tinha acesso à emergência psiquiátrica como professor universitário lá da psiquiatria. Então ele teve a oportunidade, com o financiamento do sistema público e tudo, de abrir várias residências, né? vários residências terapêuticas, né? Que hoje em dia é uma palavra muito perigosa aqui no Brasil, porque eles transformam em ONG de evangélicos com trabalho forçado e etc., né? Mas ele abriu residências com terapia junguiana, né? Então ele pegava os psicóticos em crise e levava para que nem o Leng. O Leng também é outro exemplo, né, de tirar os caras da enfermaria de crise e colocar eles em residências, em centros comunitários e tal. Só que eu acho que o Perry ele foi mais longe ainda por causa da abordagem do Jung, né? A abordagem do Jung realmente é necessária no campo da esquizofrenia, da psicose aguda, da psicose crônica, né? A mitologia abunda nesses clientes, né? São seres mitológicos praticamente. E aí o Perry começa a fazer o segmento. E aí ele mostra, né, nos estudos dele que 80% das pacientes curam quando são tratados com terapia junguiana no ambiente não hospitalar, no ambiente comunitário, no ambiente de segmento, de acompanhamento, né, de afeto catalisador, né, de colaboração. E isso acontece. Ao contrário, os pacientes que são medicados, 70% reinterna, né? E aí aumenta a mortalidade, piora a situação e faz isso que acontece, né? E o Perry, justamente, ele vai falar que o surto psicótico é um drama ritual de ressuscitação, né? É um drama ritual de renovação, né? A ritual drama of renewal, né? Um drama ritual de renovação, que se você impede aquele drama ritual de acontecer, o bicho fica preso dentro do labirinto, né? O esquizofrênico, o psicótico fica preso dentro do labirinto do delírio, né? Onde ele foi preso. Então, essa experiência foi muito forte. E a minha experiência no teatro do Hotel da Loucura e no teatro público que nós estamos vivendo
é isso, é um drama ritual. A gente consegue também acompanhar os pacientes, vários, né? Foram milhares de pacientes com doença grave, com esquizofrenia, com desestrutura social, né? Aquela situação toda ali do Engenho de Dentro, da zona norte do Rio, da população carioca. Nós transformamos muitos pacientes em atores e alguns deles, por exemplo, o Reginaldo Terra, que é o meu Fernando Diniz, assim, né? O Reginaldo está há 12 anos fazendo teatro com a gente, né? A Miriam Rodrigues está há 11 anos fazendo teatro com a gente. O Pelezinho fazendo 11, um monte de gente. A Jane Cardoso estava 38 anos presa dentro do hospício com psicose crônica. Foi para a comunidade através do teatro, dos cortejos, né, dos rituais. Então, eu fico vendo que a grande questão é essa. Aí, o que fez o governo, esse governo de golpistas aí que está aí? Tudo golpista, tudo miliciano, cartório colonial. Fecharam o hotel. Fecharam o hotel em 2016, né? No golpe. Aí eu falei, caralho, eles estão fechando o único lugar que tem psicoterapia para psicose ali no SUS, né? O Lula Vanderlei resistindo também, né? Resistindo à questão da psicofarmacologia, né? Que na gestão pública é muito forte, né? A abordagem é toda com drogas, com psicofármacos. O ritual, o orçamento público é pesadamente destinado a psicofármacos. Se nós tivéssemos acesso à quantidade de dinheiro que se gasta com psicofármacos para investir em medidas culturais, medidas de promoção da saúde mental, para fazer museus, para fazer teatros, para fazer música, para fazer dança, para fazer poesia nas comunidades, ao invés de dar tiro, porrada e bomba, poderia fazer ações culturais, né? Emoção de lidar, afeto catalisador. Então eles fecham. E aí esses psicopatas que estão aí posando de Nise, né? Posam de Nise, mas a gestão é nazi. A utilização de medicação psicotrópica é nazi. A utilização de eletrochoque é nazi. Porque vai contra Hipócrates, né, Felipe? Não vamos nem falar da Nise e do Perry, do Jung. Vamos falar do Hipócrates. Que o Hipócrates fala é anamnese. Tem que fazer anamnese, tem que juntar a memória do povo. Por isso que os rituais são importantes, porque ritual cria memória, né? Ritual fixa memória, fixa boas memórias, né? Fixa boas memórias sobre a vida, sobre a morte, sobre o sexo, sobre você próprio, né? Então, num ritual bem feito, você tem a oportunidade de ser introduzido a temas arquetípicos de maneira harmônica. Mas não é o que acontece na nossa sociedade. O nosso povo brasileiro, carioca, que nós somos cariocas, é porrada, tiro e bomba, né? A política pública, quem faz a política de saúde mental no Rio de Janeiro é a polícia, né? Os investimentos que deveriam estar sendo feitos em saúde mental estão sendo feitos em polícia, em comprar tiro, em comprar aqueles teasers, eletrochoque, né? Em comprar armamento, em comprar viaturas, caveirões. Isso é uma loucura, isso é colonial, isso só pode ser uma loucura colonial, né? Que em vez de pegar as experiências importantes, como o Nísio da Silveira, no Rio de Janeiro, o Osório César, lá em São Paulo, o Juliano Moreira, aqui no Rio de Janeiro, que era um preto que foi contra o racismo científico, né? Na época dele, eles fazem o contrário. Eles fazem uma política colonial que faz mal, né, à saúde mental do povo. O nível de saúde mental da cidade do Rio de Janeiro realmente é muito frágil, né? É uma cidade que se aumenta, passa de 38 graus, as pessoas começam a se roubar, todo mundo na praia, né? Vem o arrastão, todo mundo se roubando. É uma loucura, é uma cidade que as pessoas se roubam, né? Todo mundo se roubando, né? Então, é necessário uma psiquiatria NISE, né? Não nazi. Menos nazi psiquiatria, mais NISE psiquiatria. E você vê, cara, nós podíamos ser... Nós somos o Brasil primeiro mundo em matéria de psiquiatria, uma psiquiatria mais avançada, as contribuições mais importantes do mundo, porque a Nise foi a pessoa que melhor aplicou o Jung e a psiquiatria. Eu não conheço... Foi mesmo. Né? Então... Me lembro que o Jung vendo as imagens do museu. Mas a Nise foi campeã. A Nise foi campeã mesmo. Diz que ele dizia assim, engraçado, eu acho que tem uma certa diferença das imagens produzidas por essas pessoas em relação a outros trabalhos que também usam a terapia ocupacional e tal, porque parece que essas pessoas estão pintando num ambiente que não tem medo, as pessoas não têm medo da loucura. Acho que é muito interessante. O pessoal foi explorar muito essa questão
vivências catárticas, que, como elementos terapêuticos, experiências como momentos de transformação importantes, né? De reconstrução do ego. A gente às vezes precisa passar por esses processos mais fortes. Se falou aí da fase aguda do surto, né? É muito interessante, cara, porque é preciso um olhar novo também para essas questões. Eu me lembro que o Leng ele dormia na clínica com os clientes ali. E aí eu fiquei meditando. Teve uma vez, apareceu aqui no trabalho um índio. O índio estava bêbado, não sei o quê, deu um copão de ayahuasca para ele, ele fez uma dança e dormiu. Começou a roncar alto, o pessoal queria acordar. Eu disse, não, isso foi há uma ou 2 semanas, naquela época tinham queimado o índio lá em Brasília. Sei, aí eu lembrei do Leng, eu disse, olha, se ele está dormindo aqui, cara, é porque ele confiou na gente. Durma, meu irmão, você sabe que aqui você está num lugar seguro, aqui você está num lugar de pessoas, né, cuidam, sabem dar valor a você. Né? Então, são pontos assim, muito importantes, tem que resgatar essa questão. Né? E esse ponto de você sair dessa psiquiatria da droga, né? Porque, claro, tudo tem dinheiro na história, poder, não incomoda. Dá trabalho você entrar na... sem dúvida. É uma postura de diálogo, né, Felipe? Aí você vê também muita gente falando de Paulo Freire no Brasil, muita gente fala. Agora eu fui convidado lá para participar das comemorações do aniversário do Dostoiévski, né, que a doutora Anice falava muito de Dostoiévski como, né, uma psiquiatria, uma maneira de entrar no mundo interno do delírio e tal. Então você vê que tem muitas experiências, que é a experiência do dialogar, é a experiência do estar em relação, né? Aqui a minha gata aqui veio para participar. Né? Então, que fofinho! A Esmeralda. Né? Então a gente tem muitas experiências, essas experiências, né, são imensas, essa coisa que você falou é importante. A doutora Anise é a maior demonstração científica, o Museu de Imagem do Inconsciente, a maior demonstração científica do inconsciente coletivo, porra. Como é que pode que os quadros se agrupam, que os pacientes se agrupam, né, em histórias, em narrativas, em arquétipos, em deuses solares, né, em dramas rituais, em tudo isso aparece. Então, isso é demonstração científica, demonstração prática. É uma demonstração verificável, né? É uma prática clínica de psicologia junguiana, de psicoterapia da psicose, psicoterapia da doença grave. E é importante que o brasileiro reconheça isso, né? Nós, brasileiros, reconheçamos isso. Que os discípulos da doutora Anise, né, abandonem os que mantêm essa postura elitista em relação à clínica, né? Que não tem interesse pelo doente mental, não tem interesse pela questão da saúde pública, não tem interesse pela questão da política de saúde mental, que esses discípulos abandonem essa postura e abracem as questões da clínica, e abracem as questões da clínica comunitária, da clínica que atende as pessoas que estão em sofrimento psíquico. É o que eu tô, né? Você faz isso há 30 anos aí na Arca, né, Felipe? Eu estou fazendo há 3 anos aqui no Rio, né? E eu falei, outro dia eu estava andando na rua, eu falei, me deu um insight assim, eu falei, pô, graças a Deus que eu estou fazendo isso, né? Graças a Deus, porque a quantidade de gente que eu tiro medicação, a quantidade de gente que está fazendo teatro comigo na rua, a quantidade de gente que está se desenvolvendo, progredindo seus processos psicanalíticos, seus processos psicoterapêuticos. E aqui no Rio, você já deve conhecer, claro, mas é bom a gente divulgar o trabalho da APEP, né? Que é da Associação de Pacientes Usuários de Óleo de Cannabis, que tem sido uma experiência muito gratificante aqui no Rio. Né? A APEP fornece óleo rico em THC, óleo rico em CBD, óleo misto, e isso é uma mão na roda. Isso ajuda pra cacete assim, o processo terapêutico, ajuda pra cacete o processo analítico, ajuda pra caramba o processo dramaterapêutico, né? Que é o que a gente busca progredir, né? Em todos os nossos casos. Então, eu vejo que... E estou feliz assim, né? De estar podendo praticar uma medicina, né? Praticar
uma Nise Psiquiatria para a minha comunidade, né? A Andréia, até que, né, nossa cliente lá de São Bernardo do Campo, faz uso do óleo de cannabis e faz análise comigo, né? Então isso é uma coisa que nós temos que celebrar. É muito pertinente essa live nossa para falar para as pessoas isso, que existem estratégias clínicas, né, consagradas, né, que a gente não inventou, que a gente aprendeu. Está travando um pouco, Vitor. Está travando um pouco. A sua transmissão Está travando. está uma interrompida. Deu uma interrompida aí. Acho que voltou. 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 Mas sabe uma coisa, Vitor? Um dos pontos, eu acho, da nossa live de hoje é exatamente isso, a gente pensar essa questão das políticas públicas, né? Mas, antes de tudo, eu quero te dar os parabéns, que ficou maravilhosa a exposição que você fez lá em parceria com o museu, lá no Banco do Brasil. Eles me convidaram. Iniciativas incentivadas, incrementadas, né? As pessoas conhecerem o trabalho da doutora, as contribuições. A gente está fechando a exposição, né? Vai para Belo Horizonte agora, na quinta-feira acabou. Vai acabar na quinta, dia 15. Foi maravilhoso. Quem me convidou foi o pessoal do Baracá, né? Da produtora, o estúdio Baracá, que me convidaram. E eu fiquei feliz de ter participado, porque nós pudemos lembrar do Juliano Moreira, pudemos lembrar do Osório César, podemos lembrar do Hans Prinzhorn, da Alemanha, que é a Anísia da Silveira, da Alemanha. Podemos lembrar de vários outros médicos, porque tem que acabar com isso, de culto de personalidade. Não é para ter culto de personalidade, com a doutora Anísia, né? A doutora Anísia é um método, é uma postura, né? Uma maneira de dialogar, uma maneira de trabalhar. O negócio é o trabalho, o negócio dela é o trabalho, a obra, o tratamento, a pesquisa, o foco dela era esse, né? Eu acho. Muito interessante, cara. Eu sinto isso. Você sabe que quando eu estava no Engenho de Dentro, eu senti a presença da Nise, né? Porque a gente é médium mesmo, a gente sente a presença. E eu senti a presença dela, sabe em quem? No Milton Freire, claro, né? Que é uma figura que faleceu há pouco tempo, né? O Gilson Saldanha, né? Porque eram as pessoas que conviveram com ela, conheciam ela e falavam de que era efetivamente a postura do método, né? O mínimo de medicação e o máximo de atividade, né? O mínimo de medicação e o máximo de atividade. Então você vê que ela ficou, né, nas pessoas que se curaram, né? Nas pessoas que se curaram com ela. E isso é que é o que interessa, né, nessa altura do campeonato. A gente fez um trabalho com a palavra da Arca em homenagem a ela, eu chamei a Marta Pires. A Marta Pires tá falando que nem ela, aquele jeitinho. Cara, parece a doutora Nise. Ela tá por aí. Né? Mesmo cabelo. Né? Mas você que é do teatro, acho fantástico do teatro. Vou contar para você uma experiência lá na Casa das Palmeiras, que vou compartilhar aqui contigo. Né? Eu não sei quase nada de teatro, não é muito meu campo. Eu tentava entrar no teatro, mas sou ruim dessa parte de ser. Né, de nada. Mas teatro aí, ritual, você sabe ritual. Ritual é massa. A gente precisa, a alma está de símbolos e de ritos. A alma moderna está cinzenta, por isso tanta depressão, tanta gente mal, né? Tanta gente pessimista com a vida, que não tem mais muito entusiasmo, esse teu entusiasmo aí que você tem, essa energia, você não tem, está todo mundo desmorecido. Dá para ser com esse governo aí, com essa situação que a gente está vivendo. A psicosfera horrível, né? A psicosfera tóxica, né? Não dá nem para respirar direito. Psicosfera tóxica, pô, perfeito, exatamente. Aí, cara, olha que coisa interessante. Estava tendo. Você sabe daquela história, isso aí é clássico, né? A história lá da cliente que botou fogo na casa. Bastante, e aí ela contou o mito. E aí depois o cliente acalmou, depois eles encenaram o mito da Sekhmet e tal. Aí uma vez eu estava como diretor da casa. E aí os clientes no Clube Caralâmpia, você sabe, o Clube Caralâmpia
É uma atividade que os clientes votam o que, que eles querem, o que, que eles não querem na instituição. Isso em plena ditadura. Em plena ditadura, os clientes daquela família tinham direito à voz e a voto, e nós queremos isso, não queremos aquilo. E tinha atividades maneiríssimas, tinha cinema, tinha um monte de coisa na época que eu entrei, aquele cinema velhinho, né, com aquelas fitas, né? Passava o filme, depois o pessoal discutia, muito bom, barato. Aí os clientes vieram dizendo, olha, nós não queremos mais o professor de teatro, pediram impeachment do professor de teatro. Aí o cara até é legal, tá, mas ele era meio grosseiro com as pessoas. E o teatro, aí eu te perguntar, depois você me fala essa história. Tem que ser uma coisa adaptada, pessoas muito machucadas, muito sensíveis. Não é uma coisa que você dá aula de teatro para ator que vai ser ator da Globo. Não pode dirigir, não dá para dirigir, não dá para dirigir. Não é isso, você tem que ter uma empatia, outro tipo de... Eu não dirijo, eu entro de ator. Aí, como ator, eu puxo. Você entra de ator. Aí, como ator, eu puxo. Aí vai horizontal. Vou criar essa história. Beleza. Mas não dá. Psicótico não dirige, ninguém dirige. E aí, cara, olha que interessante, né? A Nise concordou, ele é um pouco assim, meio grosseiro. Aí pediram impeachment, tivemos que tiramos o professor de teatro, e entrou, cara, o Gel, que era aluno do Augusto Boal. Do Boal, Cara, que fez um trabalho muito maneiro lá, cara. O cara foi... Aí ele botava assim, geralmente aquela história, né, do entre aspas, psicótico, eu detesto esses nomes, não gosto de nada disso. Rótulo, rótulo. Geralmente o cara mais tímido daquela família, o cara mais sensível, menos adaptado, não ganha dinheiro, não casou com aquela pessoa que os pais queriam que casar. É aquela pessoa, né? E aí ele botava assim, ele fazia uma dinâmica de, bom, vamos fazer o seguinte, agora você vai ser sua mãe, eu vou ser você, e o outro vai ser seu irmão. E aí mudava aquela história, o cara olhar para esse meu, como é que a minha mãe me vê? Aí pá, e ele ficava no lugar, ele dava as respostas que o cara podia ter dado, né? Para ajudar ele a perceber fórum, que... É teatro fórum do Boal, né? É um psicodrama, né? Na verdade, tipo psicodrama. É psicodrama. Cara, bom tudo trabalho, cara, muito bom. Eu estudei bastante Boal. Tem atividades, né? Trabalhar com as atividades, tem que saber que a vida é inteligente fora da droga. A droga é isso aqui, né? E a Nise teve coragem, isso eu botei no meu livro, cara, aqui, de mostrar aquela história lá do Arthur, a carta ao médico-chefe do Asilo de Loucos, suplicando para não darem mais, só que apagava a memória dele, né? Que você falou da anamnese, né? A gente tem que lembrar o quanto o acesso à memória, a pessoa recuperar até memórias do self, né? Ir além do processo de renovação, de retorno ao centro do pé, a memória do self, você se ego, renovar. Conexão com o centro. E aí então rolou aí essa história do eletrochoque. E aí ela vai comparar, vai pegar o Arthur, né? Aí ela vai comparar com o Arthur lá nos Tarahumaras, que fez a cerimônia do peiote, que diz que foram os 3 dias mais felizes da vida dele. E ela compara os 2 métodos, né? A psiquiatria dando eletrochoque, os Tarahumaras, o rito do Siguri, do sol, e faz toda uma comparação, né? Então, essa psiquiatria que a gente quer, uma coisa que trabalha o mito, o símbolo, a renovação do ego por meio da conexão ritual. Mas essa coisa que você estava falando do teatro, né? Isso é legal da gente também trazer para o debate, porque é a questão terapêutica, né? É a questão. Então, você veja, o teatro, que é uma força terapêutica imemorial, né? Desde os gregos, desde o xamanismo, desde o candomblé, desde a Umbanda, desde os rituais que são, né, rituais de dramas rituais, né, rituais teatrais, ancestrais, que o teatro é usado como forma de cura. Aí, entretanto, na Idade Moderna, nessa sociedade que a gente vive, muitas pessoas adoecem na experiência do teatro. Eu tenho um monte de pacientes que são atores, um monte de pacientes que trabalham na televisão, que adoecem, que têm depressão,
que ficam ansiosos, que não conseguem, que eventualmente trabalham com o personagem, durante o trabalho com o personagem enlouquecem, né? E o que nós vamos ver é isso. É sempre um ambiente autoritário, é sempre um ambiente traiçoeiro, é sempre um ambiente de muito diretor para pouco ator, né? Sempre muita gente querendo, muito cacique para pouco pajé, né? Como a gente fala. É muito cacique para pouco pajé. No teatro, isso tem um efeito de expansão de ego que é muito impressionante. Na televisão, né? Os egos se expandem em nível nacional e a pessoa fica pirada, não consegue se organizar e pira, e é devorada pela máquina, é jogada fora, e daqui a pouco vem outra pessoa que enlouquece do mesmo jeito. Esse conjunto grande de atores que se mataram, né? Atores internacionais, cantores internacionais que se matam, que cometem suicídio. Esse próprio pintor indígena que acabou de cometer o suicídio, né? Trabalhando, né? Foi suicídio. Caramba! Nelson Freire foi suicídio. O grande pianista se matou agora também. Então o que é isso, né? Se a arte cura, né? Pois é, eu fiquei sabendo que tem amigos músicos. A arte cura, né? Ou pode matar também. Se a arte é feita sem método, a doutora Nise entra aí. Ela mostra que tem um método, tem uma maneira de trabalhar, um afeto catalisador, uma emoção de lidar. E eu lembro que eu quando estava trabalhando lá no Museu do Inconsciente, que eu lendo, né, estudando pela primeira vez os trabalhos da Nise, lendo Imagens do Inconsciente, eu lembro da grande assim, iluminação, assim, né, da grande entusiasmo que eu fui tomado quando eu leio ela falando sobre Kandinsky, que ela fala do Kandinsky e ela fala de improvisação. Ela fala que tem que improvisar, que as imagens do inconsciente surgem através de improvisação, surgem através de diálogo, surgem através de acompanhamento, de afeto catalisador. E ela fala dos modernos, do Kandinsky, do Picasso, né, do Paul Klee, que eram homens que aprenderam a explorar o próprio inconsciente através da pintura e através da improvisação, do diálogo com o mundo interno, do diálogo consigo próprio. Pois bem, eu fui treinado em teatro pelo Amir Haddad, né? No grupo Tá na Rua, na Lapa, que é teatro de rua e é teatro de improvisação, né? É o tempo inteiro improvisação, improvisa. Ele fala, não determina os acontecimentos, acompanha os acontecimentos, né? Que isso vai abrir, vai se modificar, que nem um processo terapêutico, né? Você não entra pronto, você entra para dialogar e descobrir onde é que a pessoa está no labirinto e por onde que sai pelo labirinto, onde é que está o fio de Ariadne, né? E nunca a gente sabe. Então é que nem o processo terapêutico, que nem a pintura moderna, é que nem a Nise da Silveira. E aí eu falei, eu vou ter que abrir uma oficina de teatro aqui para improvisar, né? E aí foi o que aconteceu. A gente abria a minha oficina no hospício, que é o que eu faço. Estou tentando reconstituir isso hoje, né? Mas a gente está fazendo uma rotina muito parecida com o que era o Hotel da Loucura. Era terças-feiras de tarde, oficina de teatro improvisado, tudo aberto. No pátio, lá naquele laguinho desativado, onde a Nise trabalhava. Que nós fizemos ali o teatro de Dionísios, né? Que é Dionísio, Nise duas vezes. E ali era uma arena aberta no epicentro do terreno. E aí nós vimos isso, que improvisando, né? Todo dia a gente improvisava, fazia cortejos, ocupava. Na quarta-feira a gente fazia cortejo na feira livre, né? Que tem na rua, em frente do hospício. Aí interagíamos com os feirantes, com a comunidade, com a gente de dentro. Continuávamos o cortejo, íamos para a Praça Rio Grande do Norte, né, que é a praça próxima do cortejo ali do Engenho de Dentro, e fazíamos espetáculos públicos, apresentávamos peças sobre Dionísio, apresentávamos peças sobre o Hamlet, apresentávamos peças sobre o Fausto, né, fomos fazendo o repertório que ia aparecendo no diálogo. Né? O primeiro repertório foi o espetáculo sobre a doutora Nise. E eu também entro improvisando. Eu sou um ator improvisador, né? Eu saí dessa escola do Amir Haddad com essa ideia de que eu improviso o tempo inteiro, de que eu não tenho programa. E aí nós reencontramos o Shakespeare, reencontramos o Goethe, reencontramos o Brecht, reencontramos o Augusto Boal, reencontramos o próprio Amir Haddad. O Amir Haddad trabalhou com a gente no Ocupa Nise. Os cínicos não notaram, né? Os cínicos não notaram que a Amir Haddad estava dentro do hospício, que Ney Mato Grosso estava dentro do hospício, que José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, estava dentro do hospício. Os cínicos não notaram. Eles estavam lá fazendo pose. Mas nós, a nossa comunidade, os nossos clientes, os grupos, o grupo que constituiu o Hotel da Loucura, nós trabalhamos muito e fizemos muita diferença. Muita gente mudou
né? Mudou de comportamento, mudou de destino a partir desses grandes acontecimentos que eu entendo que é a doutora Nise, né? Não foi o meu ego que inventou isso, foi a doutora Nise, que também não foi o ego dela, foram as energias que ela foi trabalhando e a ciência que ela trabalhou e a formação que ela teve com o Jung e a formação que ela teve lá na Faculdade de Medicina da Bahia e o pai dela que mandou ela ler Spinoza quando ela tinha 16 anos, né? E que o Spinoza já muda tudo, né? Então a gente vê que não é ego, é método, né? Menos ego e mais método. E no teatro, isso é simbólico, né? Porque é um lugar onde tem excesso de ego dos atores, excesso de ego dos diretores. Os diretores são atores que traíram o coro. Não existe diretor no teatro. O teatro é a arte dos atores. Sempre foi feito com atores. O Shakespeare não era diretor, o Shakespeare era ator. Era ator-poeta, ele entrava em cena, ele fazia o fantasma do rei Hamlet, ele fazia o Polônio, ele fazia os personagens menores. Quem fazia o Hamlet, o Otelo, o Ricardo III era o Richard Burbage, que era o grande ator, né, da turma, da trupe. Então, o Shakespeare também trabalhava nessa posição de horizontalidade. E ele vai dizer, o mundo é um palco e todo ser humano é ator. Entre em cena antes que a cortina feche, no Como Gostais, né, a peça dele. E no Hamlet ele fala, loucura sim, mas tem método, né? Tem método o delírio. E a Nise cita o Shakespeare, né? Então, a gente vai conectando os pontos, né? Eu me lembrei de uma coisa que, assim, você falou várias, você sempre fala um monte de coisa que a gente vai caindo um monte de ficha, né? Porque o teatro veio É o stream. Da Grécia, onde os mitos eram encenados, né? Lá no Egito já tinha encenação dos mitos, e na Grécia, os mistérios, né, de Deméter, mistério de Deus, e Dionísio. Então, a herança da encenação do mito, né? O rito encenando o mito. E aí, isso também tem um lado interessante, porque você remete ao sagrado, né? Eu acho que muito também do teatro hoje, eu não entendo muito de teatro, mas você tem muitas coisas que também puxam por lados mais sombrios das pessoas, né? E às vezes o ator muito bom se identifica muito. Os budistas diz que nós temos um reservatório imenso de semente, de todo tipo de semente, que é aquela visão reencarnacionista, que eu sou reencarnacionista. Então a gente já foi de tudo, né? Já foi bandido, já foi as coisas mais variadas, tudo está dentro da gente, é prostituta, todos esses personagens estão dentro da gente. E aí você pode regar, estimular essa ou aquela semente. E o que acontece? A pessoa vai fazer um papel, dependendo do papel, tem os papéis fortes, né? Cara, me lembro do Rubem Correia fazendo. Ué, caiu. Ixi, caiu a. Não, esse é ele. Vou convidar. Tá. Pode falar. O Rubens Correia fazendo Pô, até me esqueci quem era o personagem, muito forte, sozinho, a peça dele sozinho, né? Então tem papéis que puxam por elementos muito assim fortes, ligados à sombra das pessoas. Isso pode também ter um efeito, talvez, que possa não promover a saúde. Aí, para isso, eu iria, assim, sugerir, né, recomendar a prática da meditação. Porque o que é meditação? Você se amarra como Ulisses no mastro, você está no teu eixo, no teu centro, então você entra no papel, é importante que você viva o papel com o máximo de realismo e até identificação possível, mas você tem que preservar um lado seu que está fora, para você não assumir o personagem e isso ficar meio pirante assim, para a pessoa, né? Aí é muito importante a gente ter alguns treinamentos para fazer certos papéis mais pesados, eu fico imaginando, de você conseguir entrar e sair, reassumir sua identidade anterior. E aí também eu acho que há uma necessidade também
de espiritualidade, de conexão com o self, enfim, de trabalho de religação com as forças de autocura, né? Terapia, todas essas coisas. Não sei se você estava assistindo ela ou não, Eu peguei a fiquei pedaço. falando aqui. O homem saiu da cena, temos que improvisar. Aí lembrei do improviso que você falou, porque o improviso é muito interessante. Muito. O improviso, você não dá um personagem de fora para dentro. O improviso vem de dentro para fora, então a pessoa está se expressando livremente. Eu acho que é muito, muito interessante, do ponto de vista terapêutico, o improviso, né? Sem dúvida. Que a pessoa solta a imaginação, expressa e é uma coisa que é dela para fora, né? Não tem uma imposição, agora você vai fazer o papel do Al Capone. Pô, o papel do Al Capone é tudo que fazer. Sabe? Muito importante. Isso você estava falando, muito né? boa, cara. Muito legal essa ideia. Você estava falando de que, às vezes, os conteúdos, né, que a pessoa precisa dramatizar, precisa viver, são muito pesados e explosivos e causam surtos e tal. E aí, o que eu acho é isso. É um ritual de improvisação, né? Um ritual de teatro, de música, de dança, de poesia, e é um ritual estável, né? Por isso que eu vejo também que é muito importante a regularidade, a estabilidade. Então, por exemplo, a gente está fazendo o Hamlet, do Shakespeare, na praça pública, todo domingo. Você tem que vir assistir também. É 16 horas. Todo domingo na estátua do Tom Jobim. A gente está fazendo há 18 semanas. Na primeira dia foi meio assim, foi meio foda. No segundo dia, né, explodiu tudo. No terceiro dia, Dionísio apareceu. No quarto dia, a gente começou a fazer cortejo. No quinto dia, a gente chegou no Tom Jobim, né? Aí no sexto, foi mudando. E aí a gente entrou numa segunda temporada aí, né? Com 16 semanas. E tá muito bonito, porque tá estável, sacou? Tá clinicamente estável. Nós tivemos algumas crises, né, no elenco, que por causa de vilões, né? Curiosamente, 2 atores que estavam fazendo os vilões tiveram crises psicológicas e que nós estamos acompanhando. E eu tive que fazer. Aí eu peguei o papel do vilão, que eu já estava de olho no papel do vilão, né? Que eu já fiz o Macbeth no Canadá. E a minha xamã lá no México, a Refa Marta, lá em Cuernavaca, né? Ela me falou isso. Ela falou, querido, eu também faço teatro. E também sou filho de Obatalá. Falei, pô, Toquei de Salquato, né, se mistura com o Obatalá aqui no México. E ela falou, quem faz o vilão é o xamã. O xamã tem essa responsabilidade de interpretar muito bom. as sombras. Né? Isso faz todo sentido na psicologia. Né? Pô, o terapeuta fazendo vilão, cara, deve ser interessante essa possibilidade, né? Bom, o cara não é só. De repente ele pode. Que provoca, desafia, né? Sai tudo. E eu fiz essa frase também, que nada é mais terapêutico do que você interpretar o vilão. Que aí você pode fazer o que você quiser, o que você achar e que for pertinente ao conteúdo, né? Tudo que for pertinente ao conteúdo. O trabalho do ator é traduzir o conteúdo, né? De forma clara e adequada, que nem o Shakespeare ensina a fazer no Hamlet, né? E isso tem muito que ver com a ideia de um método terapêutico, né? Um método estável, um método reprodutível, um método científico. O Hamlet é muito impressionante porque dentro da peça do Hamlet tem uma cena, que é ato 3, cena 2, que o ator, o Shakespeare, né, o Hamlet, o ator que está fazendo o Hamlet, ele pede aos atores como representar, né? Ele quebra, ele fala assim, vocês falem bem claro, com a língua ágil, ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade era, e a origem ainda é, exibir espelho à natureza, mostrar ao ridículo a sua própria imagem, mostrar a virtude a sua própria expressão, mostrar a cada época e geração a sua forma e explosão, né?
Então, o Shakespeare era bem danado. Ele era alquimista, tinha negócio de alquimia no meio ali. Tinham vários alquimistas no meio. Que é bem alquimia tudo isso, né, Felipe? Tudo isso é Teatro alquimia. alquímico, catarse, né? Era a purificação, você vendo aquelas emoções, Né? tragédias e Édipo, aquelas coisas todas, você trabalhar aquelas emoções dentro de você sem precisar viver a tragédia na vida, né? Ou, Você vive através e ao mesmo tempo você sabe que que é uma encenação, é um que no final todo ritual, mundo se abraça, é no uma final todo mundo é transformação, amigo né? ali, e todo mundo é legal e É tal. maravilhoso. É. É muito interessante, cara, muito interessante. Você já ouviu falar de um cara chamado Corpo Santo? Muito, muito maravilhoso. Lá Já deve de ter ouvido falar. Alegrete. Do Alegrete, lá Tinha, no Rio eu Grande do Sul. mexo muito com isso. Parece que fazia peça de teatro também, né, tal. Grande precursor do teatro do inconsciente, do teatro do absurdo. Ele foi perseguido, né? Ele foi internado. Aí ele era advogado e ele lutava para provar que era ação. E ele escreveu peças que são 100 anos anteriores ao Beckett e ao Ionesco, né? Que são os autores do teatro do absurdo. Ele fazia peças muito loucas, assim, com histórias muito loucas, que eram bem manifestação do inconsciente. Isso no século XIX, né? 1860 e poucos, tal. O Corpo Santo é incrível. Entrou uma pergunta aqui do Joel Fernando, lá de Vitória, no Espírito Santo, que é legal, que eu achei. Ele fala assim, isso não fala um pouco a respeito de uma perspectiva dionisíaca em uma psiquiatria nisiana, né? É exatamente isso. Porque a doutora Nise tem muitos textos sobre Dionísio, né? O tema mítico de Dionísio, ritual, imagens em ação. Então eu vejo que também o lado dionisíaco, né, da obra da Nise ficou um pouco assim, né, esquecido, né? O negócio ficou um pouco apolíneo demais, né? É tudo muito apolíneo, né? Excessivamente apolíneo. Então não tem espaço para irrupção dionisíaca, que é o lugar da doença mental, né? O doente mental é dionisíaco. O Jung tem essa frase, ele diz: eu nunca encontrei um doente que não manifeste o arquétipo de Dionísio em algum momento da sua evolução clínica. E é batata mesmo. Quando nós montamos as Bacantes, em 2013, né, que foi um ano muito complicado para nós aqui no Brasil, foi quando montaram esse golpe, né, que está aí até agora, nós estávamos na rua, fazendo oficina no Tá na Rua, com gente de toda a cidade e trabalhando Dionísio, porque eu senti que ou a gente trabalhava Dionísio ou a gente não conseguia continuar lá no Engenho de Dentro, né? E nós fizemos uma peça sobre a Nise, o Alto da Paixão da doutora Nise da Silveira, em 2012. E aí, quando o teatro ele tem essa força, como um ritual bem feito, né? Todo ritual bem feito tem essa força, toda terapia bem feita tem essa força, que é transformar as imagens, né? Então, você tem uma imagem que está atacando, você dramatiza aquela imagem, você, né, exprime aquela imagem se transforma. E a primeira imagem que se transformou ali no processo dramatúrgico nosso foi justamente a imagem de Dionísio no Engenho de Dentro, né? Aí o Reginaldo Terra entrou e virou o meu paciente, né, que ficou 58 anos preso, entrou e interpretou o rei Dionísio, né? Aí botava chifres imensos e desfilava com a gente na rua, né? E tava... Isso, perdeu o som. Tudo sem som. Tá sem som, tá sem som. Tá sem som? Melhorou agora? É que entrou uma mensagem aqui. Voltou. Então essa Isso é muito incrível. é muito importante. Da Nise Apolínia, né? Porque esse é outro drama que ela, uma obra dionisíaca que transborda, cheia de entusiasmo para muitos lados, né? E que assim sai dos cânones oficiais e tradicionais. Aí tem aquela história, né? Para ser aceito na sociedade, para encontrar uma receptividade maior, porque ela encontrou uma grande receptividade entre os artistas, mais do que entre os psiquiatras, né? Pois é. Isso, pô, mais um parabéns que tem que te dar, cara, porque são poucos psiquiatras que hoje ainda tem mais gente, mas na época ela, né, sei até por inveja, sei lá por o quê, mas também diferença com a visão medicalizante
tanto os psiquiatras como os psicólogos têm essa insegurança de querer se apoiar no modelo médico, Pois é. aquele modelo mecanicista, Hegemônico, porque acha que tem que fazer uma coisa que não se entende muito. Claro, você vai confundir o hardware do computador com o software. O trabalho do software é totalmente diferente do hardware. Exato. Eles se combinam, interagem e tal, mas tem níveis diferentes. Exato. Aí tem a história a mesma coisa, a Arca também, é uma coisa totalmente dionisíaca, tem lados apolíneos, tem coisa dionisíaca. Então, tem dimensões que ficam meio que de fora, né? Que a sociedade, às vezes, não compreende, porque na sociedade Dionísio ficou banido, engraçado, né? Ficou. Lá para o lugar de festa, do carnaval. É um lugar à parte. A gente não tem um lugar como a Casa das Palmeiras, como o Teu Trabalho, como a Arca, em que Apolo e Dionísio estejam juntos. Exato. Uma vez eu tive uma visão na ayahuasca, Sei. que era um ser que eu chamei de Apolisos, porque ele juntava as duas coisas, ele tinha o metro, tinha a medida e tal, e tinha o descomedimento Claro. junto, porque nós precisamos dos dois, Somos né, cara? assim, exatamente. É muito interessante essa parada, cara. Tem uma pessoa falando ali do Arthur, né? O Arthur também sintetiza tudo isso, né? Ele fala, nós precisamos de um teatro que acorde os nervos e o coração, né? Que seja o teatro da peste, né? O teatro que revela tudo, que ou mata ou cura, né? E que esse teatro rege a vida, né? Ele fazia. Então a Nise, ela cita, ela tem um texto lá que ela fala, o teatro ainda não encontrou a expressão adequada na sessão de terapêutica ocupacional. Ela sentia que tinha que ter um trabalho com teatro, né, que fosse compatível, né, com a teoria e compatível com a experiência do Arthur. Ela fala, gostaria que fizessem um teatro como Arthur, né, um teatro orgânico. E pela nossa experiência, o que aconteceu conosco no Engenho de Dentro, né, que foi o trabalho com cenopoesia, o trabalho com teatro popular, o trabalho com cortejos. Você veja, Felipe, eles fazem de tudo. Só não fazem teatro e cortejo, que era o que a gente fazia, que era o que os pacientes adoravam, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente pergunta, por quê? Né? O que fazer cortejo ameaça? O que ocupar o espaço público ameaça? O que trazer os pacientes de dentro, né, das unidades fechadas para caminhar no espaço público, para cantar no espaço público, para, né, dançar no espaço público, para se divertir, né? E ocupar a própria comunidade, trazer a própria comunidade para o espaço público, para as pessoas se verem pela primeira vez, para as pessoas se conhecerem pela primeira vez, né? Então, isso não tem justificativa. O que tem justificativa é uma gestão nazi, né? Uma gestão muito, assim, vamos dizer, uma gestão assim, muito comprometida, né? Com valores mortíferos, com valores de morte, e o alinhamento total, né? O sistema está totalmente alinhado, as pessoas estão totalmente alinhadas. Esse SUS do Rio de Janeiro é um SUS que é feito por ONGs, né? Os trabalhadores do SUS, hoje no Rio de Janeiro, são empregados de ONGs, né? Empregados de OSs, em situações muito precárias, em situações de demissões, corta a cabeça aqui, corta a cabeça ali, né? Não há respeito ao trabalho comunitário, não há respeito ao trabalho cultural, não há respeito ao trabalho científico, né? São ONGs extremamente poderosas, né? 2 bilhões para lá, 3 bilhões para cá. Então, isso é um esquema muito difícil e que configura uma espécie de genocídio de saúde pública que a gente vive no Rio de Janeiro. Porque as pessoas que morreram de Covid, 80% delas estão em favelas, em comunidades pobres, e morreram porque não tinham dinheiro para pagar médico. Essa que é a verdade, né? Esse sistema, ele premia o fetiche por dinheiro, ele premia a medicina privada. A medicina privada está dando passos largos no Rio de Janeiro. Copa Star, Copa não sei o quê, Star, dinheiro, dólar, ouro, né? Tudo é ouro, é dó, né? Então é tudo ouro. E isso gera um caos na saúde pública, porque toda a medicina está organizada para quem pode pagar, né? Se você pode pagar no Rio de Janeiro, você não vai ter problema de saúde. Mas se você não pode pagar, a sua vida está correndo risco. E a mortalidade, por exemplo, entre bairros
como Sepitiba e o Leblon, as pessoas em Sepitiba, em média, morrem 20 anos mais cedo. Isso são dados do professor Nelson de Souza e Silva, que é professor de cardiologia da FRJ, né? E que estuda lá. São Paulo também está no comando das OS, que é o comando do fetiche por dinheiro. Então, a Nise sempre falou isso, né? Prefiro ficar pobre do que ter coleira de plano de saúde, né? Na Casa das Palmeiras, né? Então, a gente está com essa questão. Agora, eu acho que, acima de tudo, isso é mental, sabe? Isso é ideológico. O que a gente enfrenta no Rio de Janeiro é uma situação mental, é uma situação de trauma, é uma situação de Casagrande Senzala, de guetos, né? Então, a gente deve justamente discutir, debater e enfrentar essas sombras, né? Porque são sombras, não passam de sombras, né? Tem uma batalha cognitiva de modelos, né? E uma batalha de política. Você falou da questão do canabidiol aí, por exemplo. Pois é. Eu tenho um projeto da gente investigar as aplicações dos enteógenos para fins psicoterápicos, psiquiátricos, pedagógicos e vários outros, várias linhas de pesquisa que eu aponto ali. Isso há 20 anos atrás, cara. É muito bom. Então, eu fico pensando nessa questão, né, por exemplo, a questão da violência, o incremento da violência, o cara querendo armar a população desequilibrada, pessoas com pavio curto, pessoas que estão estressadas. Imagina que loucura! Todo mundo tendo um armado, todo mundo armado, uma briga de trânsito, tudo isso ia dar em tragédia. Criança com a arma do pai em casa, enfim. É coisa de doido, né? Coisa de doido. Então, a gente fica pensando nessa questão da política, por exemplo, política de drogas. Cara, tem que descriminalizar, você tem ou legalizar, você precisa. A pessoa querer fazer a cabeça, esse anseio de plenitude, esse anseio de mudar a mente, não pode ser criminalizado, isso não é crime. Crime são aqueles colarinho branco lá de Brasília. Crimes são os caras que têm intenção de lesar uma pessoa, e lesam a pessoa, os seus bens, que lesa o público, e lesar a saúde. Pô, isso tem que ser crime hediondo, cara. O cara que desviar a verba da saúde, que vem para atender os caras que estão morrendo, para impedir a pessoa de morrer. Cara, isso tem que ser cadeia, sei lá, prisão perpétua, tem que ter uma punição muito séria. Não pode deixar os caras assim soltos, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse descriminalizar e ter uma outra política de drogas, você já ia mudar, mexer no time de uma maneira forte. E na política de saúde, o que você acha que precisava mudar? Claro, pô, só recuperar o que estava, porque sair do que está hoje já é um drama, né? Você tem tratamentos de pessoas com psicodélicos, com enteógenos, vários tipos de tratamento de pessoas com drogas, e voltou aquelas clínicas caríssimas evangélicas de fazer a cabeça da pessoa e entupir a pessoa de droga. O que você propõe na área de saúde, especialmente na área de saúde mental? O que você propõe? Que mudanças você propõe assim? Eu acho que o que a gente viveu, o que eu fiz quando eu estava na gestão, né? Eu fiquei 7 anos na gestão, de 2009 a 2016, e nós mostramos o que podia ser feito e como era feito, e né, não tinha segredo. Que era trabalhar com agentes culturais de saúde, com escolas populares de saúde, né, que eram os centros culturais. A gente trabalhava com agentes educadores, com agentes de cultura, identificava focos de saúde nos territórios, né? O próprio Museu de Imagem do Inconsciente foi identificado como um grande foco de saúde do território do Rio de Janeiro, né? Com uma capacidade de, né, inclusive, formar pessoas, etc. Um centro de formação e pesquisa, né, que deveria ser muito forte para a formação dos agentes de saúde, do programa de saúde da família. Então, nós investimos em diálogo e investimos em estratégias de trabalho cultural nas comunidades. E deu certo. Nós tínhamos mais de 40 agentes comunitários de saúde, todo o movimento do Hotel da Loucura, o movimento do teatro dentro do hospício, ele era nutrido por esse movimento em comunidades, né? Nós trabalhamos mais de 5 anos no Morro do Urubu, no Complexo do Alemão, em Campo Grande, em Sepitiba. Trabalhávamos com as mães de santo, trabalhávamos com as igrejas evangélicas, trabalhávamos com todo mundo, sempre buscando competências. O grupo de agentes culturais de saúde do Morro do Urubu, por exemplo,
desenvolver uma estratégia que eu acho que deveria ser retomada, que é a contação de história para a comunidade a partir da própria história da comunidade, né? Então, eles contavam a história da comunidade para a própria comunidade em sessões de contação de história e as pessoas adoravam. Isso, inclusive, rendeu um elogio para o nosso trabalho na ouvidoria da prefeitura. Então, isso foi muito legal. Agora, o meu trabalho foi atacado e eu fui demitido em segredo, né, numa conspiração lá que todo mundo participou. Não foi por causa de incompetência, foi por causa de competência, foi por causa que estava dando certo, porque estava crescendo, porque nós estávamos ocupando. Eles derrubaram o muro e o Instituto continua abandonado, né? E todas as nossas dinâmicas, oficinas, trabalhos, espetáculos que nós implantamos lá dentro foram desbaratados. Na época, logo na sequência da minha demissão, uma das minhas clientes me falou que ela foi proibida de cantar as músicas do teatro dentro do Instituto, por uma dita Nise, fingindo que é Nazi, uma Nazi fingindo que é Nise, né? Coordenadora lá, etc. Então, isso é muito grave, isso mostra um fascismo ideológico dentro do brasileiro, né? Dentro das pessoas, dentro dos funcionários públicos, dentro da estrutura, né? Então a nossa experiência, a própria experiência da Nise é uma experiência de gestão pública, né? É uma experiência construída no SUS. A experiência do Lula Vanderlei é uma experiência construída no SUS, né? de 30 anos, que funciona, que dá certo, que produziu tudo que produziu e produz ainda. Então o segredo é a gente realmente comunicar essas questões, né? Consensuar essas questões, entender que isso está acontecendo, entender que tem muito nazi fingindo que é Nise, né? Que as pessoas posam, mas não praticam a prática clínica. Então, isso acaba matando a doutora Nise, né? Matando o método clínico, matando a história dela, né? Que foi de uma clínica, que foi uma mulher que passou a vida próxima dos doentes, o tempo inteiro enrolada, embolada. Uma vez, uma liderança da luta antimanicomial veio falar comigo, eu estava na oficina, e ela tentou falar uma coisa, eu falei, eu vou entrar na oficina, vou dar aula aqui agora, é minha hora. Aí ela falou assim, não, deixa eu falar contigo antes de você se embolar. Eu falei, não, eu me embolo, tem que me embolar mesmo, tem que se embolar. Se não se embolar, não sai o diálogo, né? Então a questão toda é essa. Eles fazem política pública, mas de cima para baixo, né? Não fazem como Nise, não fazem como Paulo Freire, não dialogam com a comunidade, não identificam as competências da comunidade. Pode falar. Estou me lembrando, Vitor, quando eu cheguei na Casa das Palmeiras em 77, eu fiz um curso de terapia ocupacional com a Nise e outras pessoas lá que ela indicou. Sei. E com direito a estágio, aí eu fui estagiar na Casa das Palmeiras. Eu não queria saber de psiquiatria, né? A psiquiatria era triste, cinzenta na época. Sempre é, até hoje. E aí eu cheguei na Casa das Palmeiras com o estagiário, aí fizeram o famoso teste do quem é quem. Quem que é cliente? Porque todo mundo de roupa, ela não deixava ninguém de branco, não tinha diferença, a coisa da quebra das hierarquias, que é o que você está falando, né? Estão tratando o diálogo. Dessas hierarquias muito rígidas, né? Que as pessoas não se escutam, um manda, o outro obedece, né? Pode ser a maior besteira, a maior merda do mundo, o cara obedece, até para matar gente, o cara obedece, né? É uma coisa de doido esse negócio. Aí fui fazer o teste. Aí, quem é quem? Tipo, aí tinha um cara cabeludo desenhando uma mulher com a faca sendo enfiada, o sangue esguinchando, de chinelo, assim, com a cara meio esquisita. Aquele cara é cliente. Era o Lula, era o diretor da clínica, ele era na época. Quem é o cara de óculos, de terno, não sei o que, era um cliente, que, cara, então desisto. Estou no meu lugar, eu gostei desse lugar aqui, maneiro. É maravilhoso. E aí tinha maravilhoso. Que era o seguinte, contos de fada, mitos, histórias, as pessoas escreviam, ou desenhavam, e depois tinha encenação no teatro. Bom, mas aí voltando para aquela primeira questão que a gente estava conversando, me veio assim umas ideias de um projeto na área de saúde mental, na área de prevenção, porque todo o nosso sistema ele é todo em cima da doença, né? Quanto mais doente, melhor, mais se fatura, mais o pessoal enriquece, é mais plano de saúde, é mais laboratório, é mais remédio, mais droga, mais exame,
mais todas essas Um paradas. beco sem saída, Então, a né? gente Não tem para onde sair. tratado de medicina chinesa, 4 tomos de prevenção, último terapia. Eu disse, cara, é isso que a gente tem que ver. É isso. Aí me veio uma ideia de um projeto, acho que foi quase meio que revelado assim, não sei se a ideia foi minha, de integrar a Casa das Palmeiras com as medicinas tradicionais, medicinas indígenas, É isso. com a psicologia transpessoal, com o trabalho do Jung e da Nise, enfim, fazer e espaços. Aí a ideia veio do seu Zé Baixo, um cliente da Casa das Palmeiras. Sei. Aí devia ter uma Casa das Palmeiras em cada bairro. Dizer, é isso. É A gente isso. tem que montar uns centros de prevenção e de manutenção da saúde em cada bairro, com aula de Isso. yoga, sabe, teatro, todas essas coisas. Cultura. Encontros da pessoa, capoeira, coisa também da nossa raiz, né? Tudo, samba, carnaval, Pô, sabe, e lugares para as pessoas se manterem saudáveis, né? Para não precisar Promoção de surtar, saúde não precisar mental, né? Promoção de saúde mental. de saúde. Ela virou para mim e disse assim, Felipe, se eu fosse você, eu largava tudo e ia correr atrás desse projeto. Foi a resposta que ela me deu. Pois é. Mas aquela história, as boas ideias nunca tem muito apoio, né? Que você está falando, a gente não encontra muita chance. Primeiro, Mas vamos batalhar até o fim, né, cara? Estamos guerreiros aí para isso mesmo. Não, e tem que comunicar isso para o máximo de pessoas, porque a opinião pública mobilizada não pode, não tem dificuldade. Se as pessoas do Rio de Janeiro, né, ao invés de estar falando de Flamengo, Big Brother e cerveja, estivessem falando de saúde mental, né, de quais são os caminhos, doutora Anísio da Silveira, por onde é, o que é, os próprios políticos que são psicopatas, né, que estão aí roubando dinheiro público, etc., seriam constrangidos, né, seriam pressionados. Mas realmente a gente enfrenta um controle ideológico muito forte. E Controle ideológico. Uma das questões que a gente tem que quebrar. Isso é Eu senti isso. Quando eu denunciei a minha demissão no Hotel da Loucura, rapidamente veio um abafamento de controle ideológico, de assessores de imprensa, da própria prefeitura, né, do gabinete da secretaria. Eles divulgaram, né, para jornalistas que fizeram comentários dizendo que eu tinha abandonado os pacientes. Então você vê que tem um acordão aí, né? Tem um pacto que a comunidade não participa, que a comunidade não faz, que é o pacto dos gabinetes, né? Esse pacto dos gabinetes, eu acho que a gente só vence com coletividade, né? Com comunicação coletiva, compartilhando o máximo de informações, explicando para as pessoas que não tem mistério, tem método, né? Que tem um jeito de fazer, que todo mundo pode participar, que todo mundo deve participar, que todos os bairros, todas as comunidades têm que ter Casa das Palmeiras e tem que ter um museu de imagem do inconsciente, tem que ter um teatro do inconsciente, tem que ter um espaço de treinamento, porque né, isso tem que trabalhar com as escolas de samba, isso tem que trabalhar com os blocos de carnaval, com os grupos de capoeira, com os grupos do território, né? Isso é muito potente, o nosso povo é muito potente. O que a doutora Anísio fez ali no Engenho de Dentro é profético da nossa competência cultural, né? O Fernando Diniz, o Bispo do Rosário, a Adelina Gomes, o Carlos Pertuis, o Otávio Inácio, eram todos brasileiros fudidos, brasileiros desgraçados, que estavam destinados a morrer cedo, preso dentro de um hospício, como muitos tantos estão morrendo e morrem, como morrem dentro dos presídios. Mas não, ela entrou e alterou a determinação socioeconômica através dos símbolos, né? E essas pessoas se tornam pessoas conhecidas, com histórias conhecidas, com anamneses conhecidas. Sem dúvida, é isso que tem que acontecer no território do Rio de Janeiro. Cada comunidade está cheia de Fernando Diniz, está cheio de Dostoiévskis, está cheio de Adelinas, está cheio de Artaud, Antonin Artaud, Charles Chaplin. O Chaplin era filho de uma esquizofrênica, foi menino de rua, né? Então imagina se a gente consegue, né, dar caminho expressivo, né, caminho terapêutico, caminho de estruturação de consciência na cidade do Rio de Janeiro hoje. A gente ia florescer, a cidade floresceria, as comunidades floresceriam, nós conheceríamos cada comunidade, nós conheceríamos cada história, nós conheceríamos os crimes, nós conheceríamos o que está acontecendo no inconsciente dessa cidade, dessa comunidade, mas não, nós estamos abafados pela televisão, né? Abafados pela internet, ninguém consegue se comunicar direito, né? Os meios de comunicação tecnológicos são psicopatológicos por si, né?
isso está absolutamente claro de como as pessoas estão adoecendo dentro da internet, mentindo dentro da internet, dando golpes em cima da internet. Inclusive, entrou uma mensagem aqui dizendo que meu cartão de crédito foi clonado, que acabaram de entrar uma compra aqui, né? Então, você veja que está tudo facilitado, entendeu? A maldade está facilitada. E isso, pelo que a gente entende de medicina, de psiquiatria comunitária, psiquiatria transpessoal, é no território, na comunidade, é com as forças de cura da comunidade. A comunidade tem forças de cura naturais, tem experiências naturais que eles desenvolveram para superar a essa situação colonial que a gente enfrenta. Então, é importante que a gente não perca a nossa clareza, né? Eu sempre pensei isso. Se eles não entenderam o meu trabalho, eu entendo. E eu continuo fazendo, e eu continuo trabalhando, e cada vez mais gente está entendendo, e cada vez mais gente está se beneficiando, e cada vez está crescendo, porque a gente não está nesse lugar de achar que isso é uma iluminação profética, né? Total. Isso é um método, isso é um jeito de trabalhar, isso é uma maneira de proceder, né? Uma postura, a qualidade das mãos e o método, né? Que manipula. E aí dá para fazer. A gente está com um grupo legal de jovens, de pessoas, né, de jovens que estão começando a atender pacientes, o Thiago Beck, a Nathalie Cristino, a Júlia Braga, o Rafael Maia, a Leidiane, eles estão começando a fazer clínica comigo, né? O Thiago já faz há 3 anos, já está trabalhando como psicólogo, e eles todos trabalham no teatro comigo, ajudam nessa mediação dialógica, né? Que é a terapia e que é o teatro, né? É muito interessante você ver como as coisas são parecidas, né? E ao mesmo tempo o teatro ele parece que é um dínamo, né? É um telescópio, é um observador, é um lugar, um observatório humano, onde você coloca a pessoa e tudo se amplifica ali, as coisas ficam mais fáceis de ver, né? De diagnosticar. Então a gente está nessa luta mesmo, vamos em frente, né? A questão das oportunidades, né? Acho que uma das grandes coisas que a gente fez foi dar um ambiente adequado. E na Casa das Palmeiras, ela conseguiu fazer mais coisas do que no museu, porque no museu era uma ilha incrustada num complexo quase que penitenciário, com um monte de médicos ali contrários ao trabalho dela, aquela inveja, e o pessoal vindo de fora, Leng, Herrier, aquela só fera, deixando lá o registro do trabalho dela, né? Então deve ser difícil mesmo para ela. E na casa ela conseguiu fazer tudo. Porta aberta, o pessoal entra e sai a hora que quer, todo mundo de roupa, com um animal como coterapeuta, assim, os caras ficarem mataram os gatos, matavam os cachorros lá, né? Envenenavam. Então, ela conseguiu fazer um ambiente... Então, dar oportunidade. E aí lá no museu ela tinha aquela história, né? Ler no canto do olho, aquela enfermeira que percebeu que aquele cliente queria ir para o museu, queria pintar, percebeu no canto do olho que ele estava querendo. Então, o que nosso povo precisa é oportunidade, né, cara? Oportunidade, ter o fertilizante adequado para essa criatividade incrível do brasileiro, essa capacidade de sobreviver, de jogo de cintura, de estratégia, de ginga, de poder florescer. Afeto catalisador, não é isso? Afeto catalisador? Ajudar a pessoa. É o fundamental. O catalisador é a base de tudo, né, cara? Fora do afeto de salvação. O terapeuta não é um técnico burocrata que vai lá consertar uma máquina. Carimbar papel. É isso que falta no Brasil. Falta no Brasil uma psiquiatria, uma medicina, né? Que a Nise foi fundadora, foi precursora, que valorize o povo. Que na psiquiatria transcultural a gente vê muito isso, de como as psiquiatrias são racistas, né? Então, por exemplo, o negro tem muito mais chance de ser diagnosticado como esquizofrênico do que o branco. O branco leva mais diagnóstico de bipolar. Aí o negro, quando é visto pelo mesmo psiquiatra, é diagnosticado como esquizofrênico. Então isso é racismo científico, é racismo médico. E no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente enfrenta essa situação de que nós temos que descolonizar a medicina. A doutora Anise foi uma descolonizadora da medicina, porque senão a gente não vai valorizar, né? Não vai valorizar o candomblé, não vai valorizar a umbanda, não vai valorizar a capoeira, as escolas de samba, os blocos de carnaval, os movimentos, né, de cultura, os movimentos de hip hop, de rap, né, de samba,
que são inúmeros e intensíssimos nessa cidade. Está todo mundo atrás disso, todo mundo querendo isso. Então, era preciso uma psiquiatria cultural, uma psiquiatria NISE, né? Uma NISE psiquiatria que fizesse uma política pública que valorizasse a competência cultural do nosso povo, como ela fez com o Fernando, como ela fez com todos, né? E todas as pessoas que passaram por ela, ela estimulava também. Não tinha essa postura que muitas vezes a gente enfrenta, né, de arrogância, porque eu que sei, eu que mando, né? Então, isso ela não tinha, parece, né? Parece que não tinha. Ela parecia ter uma postura de estimular as pessoas, né? Clientes. Eu me lembro uma vez, a Casa das Palmeiras, no grupo de estudo CG Jung, a TVA estava cheio, você estava no chão. Se o gato tivesse sentado no único banco que tinha, você não podia tirar o gato, tomava esporro. Então eu me sentava no chão que estava lotado. E ela dizendo, aquilo que o doente fala deve ser tomado como uma meditação, como uma oração. Ela aprendia com o que aquelas pessoas tinham a dizer. Eu me lembro, tinha um cliente da Casa das Palmeiras, lá nesse clube Caralâmpia. Um lá falou, nós doentes não, nós somos incompreendidos. Sabe, em lugar que a pessoa possa perceber, ter essa nova visão de si própria, né? E o que você proporia, Vitor, para a educação? O que você acha que a pessoa devia aprender desde cedo? Qual que é mais importante ter na escola, nas escolas, desde pequenininho? Que forma de pensar, que atividades? O que você acha que, né, que seria mais importante ser estudado, aprendido, ou vivenciado, ou praticado nas escolas desde o início? Pois é, isso a gente acabou tendo uma vivência lá no Hotel da Loucura também, que o primeiro hóspede do hotel foi o José Pacheco, né, que é um educador português que fundou a Escola da Ponte. O educador do cara. É o máximo a história dele. Ele fundou uma escola onde as crianças estudam o que querem, na hora que querem, do jeito que querem, desenvolvem projetos e são os melhores alunos, né, da nação portuguesa. E a gente trabalhava lá no Hotel da Loucura imitando a Escola da Ponte. Eu falei, nós não somos a Escola da Ponte, mas nós queremos ser como a Escola da Ponte. E a gente fazia muito isso, de assembleias e fazer projetos e trabalhar cada um desenvolvendo o seu projeto, formar grupos, residências artísticas, grupos de residência artística. Então eu sinto isso, que a experiência da Escola da Ponte, ela está alinhada, né, com toda essa ideia da Nise, com essa ideia do Paulo Freire, com essa ideia de uma pedagogia de diálogo, né? Que tudo você resolve com diálogo, não é com monólogo, não é com instrução, não é dando aula, não é com prova, né? Então, a gente entende isso, que nesse movimento de saúde mental comunitária, as escolas deveriam ser a sede desse movimento, né? E as professoras imediatamente começar a trabalhar com círculos de cultura, que é o que o Paulo Freire, né, a metodologia dele, e pedagogia do diálogo, para tirar a carga monstruosa que está sobre as professoras num momento como esse, com a criançada pirando, os pais pirando, as professoras pirando, e a gestão da educação, que é a gestão pública da mesma prefeitura, né, que é tudo psicopata, apavorando, exigindo números, exigindo metas, exigindo, né, número de não sei o quê, número de não sei o que lá. Então, isso é uma merda, porque isso teria que passar pela própria gestão pública. O prefeito teria que ser uma pessoa de diálogo. Porque o nosso prefeito, nós sabemos, não está longe disso. Ele sempre foi ligado à milícia, sempre foi ligado a essas ONGs, aí, essas coisas que estão aí no poder. Então, teria que ter uma pessoa de diálogo, teria que ter uma pessoa em cada secretaria encarregada do diálogo com cada comunidade e trabalhar a gestão em cada comunidade. Não ficar com essa coisa centralizada, né? É descentralizar a gestão e cada comunidade decide o seu orçamento. Isso se faz em todas as partes do mundo, é o orçamento participativo de Porto Alegre. Isso é a democracia direta da Suíça. Isso é todo lugar que é democracia é assim, a comunidade decide como vai gastar o erário público. Né? Porque aí os problemas efetivos, né? Os problemas reais vão ser abordados, né? E qual é o problema real que nós estamos enfrentando? Violência doméstica, criança sendo abusada, mulher sendo abusada, homem sendo assassinado, matando, mulher matando, feminicídio. As famílias estão explodindo nesse negócio de pandemia. Isso deu um pico, né, com a coisa da pandemia.
As pessoas convivem com quem elas odeiam. Então, a política pública deveria ter que fazer uma saúde pública da família que tenha saúde mental, que preze, que proteja a saúde mental dos profissionais, primeiro de tudo, né? Que os profissionais de saúde também estão passando por crises imensas, muitos médicos que são péssimos pacientes no consultório, né? O médico é um péssimo paciente, viu? Quando parecer paciente médico é dureza, né? Então, que tá burnout para todo lado. Então, e a primeira medida seria essa, quer dizer, fazer uma política, um movimento, eu nem acredito mais em política institucional, é um movimento de saúde mental comunitária, entendeu? É um movimento de saúde mental comunitária. Cada grupo, cada comunidade tem que botar isso na pauta e a experiência demonstra. É Nisa Silveira, é o Jung, é o Freud, é o Hipócrates, é fazer anamnese de todo mundo, fazer anamnese direito, que ninguém faz anamnese, ninguém sabe a história de ninguém. O brasileiro parece que deu na árvore, né? Parece que chegou com um porto de escravos, né? Parece que a gente foi escravizado e foi jogado aqui e nós perdemos a nossa memória. Então, os médicos têm os profissionais de saúde têm essa missão. Os profissionais de saúde, os psicólogos, os terapeutas têm essa missão de fazer as anamneses. Mas aí você vai ver, as psicólogas parecem mais governantas de Auschwitz. E nos melhores casos, elas se parecem titias da arte-terapia, que é aquela titia fala, pinta maluquinho, mas você é inferior. Não toca em mim, não. Né? Então, isso são desafios contraditórios assim, que o brasileiro vai ter que fazer. Né? Cara, já tem uma traição do modelo aí, porque para a Nise, eu me lembro que chegava nas Palmeiras, que as pessoas introjetam o preconceito da sociedade, da cultura. Pois é. Ah, eu não vou desenhar coisa de criança. Aí então, cara, ele tem que ver o psicólogo, o psiquiatra, o diretor da clínica, que foi como eu vi o Lula lá quando eu cheguei, desenhando também. Isso aqui não é coisa de criança, não, cara. Olha o doutor aí, pô, também acha maneiro. Olha o doutor aí que está fazendo teatro, ele ainda é o vilão, olha que maneiro. Cara, teria exemplo. Sim, tem que mostrar para eles que isso não é coisa de sabe, desprezível, porque só aprendem que são coisas menores, essas atividades, né? E aí você viu, o Marcos falava que ele tem um livro chamado A Escola da Ponte, a escola que eu sempre queria ver, mas que eu não sabia que existia. Ele mesmo, né? Você aprende o que você ama ou o que é útil. Quanta coisa que a gente estuda, que a gente é forçado, obrigado a estudar, que não sabe o que você vai estudar, decora, passa, esquece, deleta aquele monte de coisa. Essa é a maioria. E quantas coisas a gente precisa aprender? Relações humanas, questão dos preconceitos, mente aberta, diálogo interreligioso, meditação, escuta. Sabe? Teatro, arte. Por que eu tive arte até uma admissão? Eu sou dinossauro, né? Você nem sabe o que é isso de admissão. É lá quase perto do Jardim da Infância. Depois, você vai estudar o que é sério, geografia, história, matemática, só isso aí. Porra, esqueci tudo, cara. Esqueci tudo também. Isso que eu proponho, eu só, por favor, Edgar Morin, tem uma ideia de ter toda universidade tinha que dar uma cota, o dízimo de transdisciplinaridade, forçar as pessoas a produzirem um saber transdisciplinar que pudesse religar os saberes, porque está pulverizado, tudo fragmentado, cada coisa está para um lado, e a pessoa estuda um troço, não sabe para que serve, qual é a articulação que aquilo tem no todo. E você vê as pessoas não estão nem aí para a natureza, o nego cuida ali da sua grana, do seu trabalho, está poluindo, está arrebentando, está queimando, está degradando, não está nem aí. Se o índio está se ferrando lá, o índio, para que eu... Cara, não sabe, os guardiões das tradições ancestrais, tem medicinas incríveis que o índio conhece, que pode ser a cura daquela pessoa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, e o cara está destruindo o índio, destruindo a cultura do índio, destruindo a casa do índio, a floresta do índio, sem saber que está dando um tiro no pé, está se destruindo junto. Né? Aí teve aquelas queimadas, aquela degradação ambiental que atingiu um pico há uns meses atrás, logo depois vem a crise hídrica, e nego não vê nenhuma relação com isso. O nego deixa a floresta pegar fogo, deixa tudo, e depois tá uma seca danada, não, uma coisa não tem nada com a outra, não. Claro que tem a ver, o mundo é uma coisa só, cara. Nós temos que pensar planetariamente. Né? Claro. Negócio de bairrismo, né? Momento neocolonizador, né? A gente está sendo neocolonizado.
e há justamente essa neocolonização digital, né, tecnológica. Eu tenho falado, ela é melhor que a Santa Inquisição, que do século XIV ao século XVIII eles queimaram mulheres vivas nas praças das cidades europeias, né, todas, e aqui no Brasil deportavam para queimar, e torturavam as pessoas, faziam tudo. Nós tivemos 380 anos de Inquisição, né, ninguém fala nisso também, é um grande trauma da nossa sociedade. Agora é melhor que a Santa Inquisição. Você não precisa queimar a bruxa, você não precisa fazer fogueira na praça da cidade para aterrorizar as pessoas. Você aperta o botão do algoritmo, do logaritmo, do caralho lá, a pessoa some. Desaparece a pessoa, ninguém mais nunca ouve, ninguém nunca mais viu. Tudo que ela falava desaparece, todas as palavras que ela falava desaparecem. E você fala, ah, fulano saiu do Facebook, não quero mais saber dele não. Né? Então isso é melhor que a Santa Inquisição. E acho que a situação política que nós estamos vivendo, nós sabemos disso. Esse presidente psicopata, né, totalmente psicopata, 100% psicopata, devia fazer uma camisa, né? 100% psicopata, né? Porque não tem dúvida. Carteirinha. Né? Carteirinha, assim, 100% psicopata. Ele ganhou fazendo fraude na internet, né? Fazendo fraude, fazendo coisa de uma maneira gay. Ele fala uma coisa e faz outra. Tudo Inclusive, o que ele fez durante a pandemia, as coisas todas, é uma das teorias do surgimento da esquizofrenia, que é a tese do double bind, né? Fala uma coisa, fundo é outra história, o cara fica dissociado, já começa a dissociar. E a sociedade está dissociada. Esse bando de negacionistas que não quer se vacinar, que faz essa onda maluca, fica dentro daquela bolha do algoritmo, né? Com a cabeça no peito, ali, só fake. Cara, pessoas brigaram umas com as outras, famílias que dissociaram, amigos que se dissociaram. Cara, ver o resultado social desse governo é o pior possível. Eu nunca vi uma coisa tão dramaticamente... É um genocídio. É um holocausto. Aí. É um holocausto. Nós estamos vivendo um holocausto no Brasil, porque a mortalidade da população pobre é muito alta. Morrem 30 anos antes, morrem 20 anos antes. E esse governo e essa pandemia veio acelerar tudo. E ele faz mesmo a double bind do Bateson, né? Que é falar uma coisa e fazer outra, né? Bater e dizer que está cuidando, né? Sacanear, roubar e dizer que está protegendo, que o inimigo é o outro, né? Então, isso leva a um processo de esquizogênese coletiva que está rolando. E acho também importantíssimo a gente debater isso publicamente, como nós estamos fazendo, porque é pelo debate que isso resolve. É pelo debate público que isso resolve. Conforme as pessoas forem se familiarizando com essa ideia de psicose coletiva, psicose de massas, a importância da cultura, a importância da comunicação, a importância da comunicação ao vivo, né? Dos rituais, a importância dos rituais para a saúde mental. Eu digo que doenças mentais são rituais incompletos. São estados rituais incompletos. A pessoa ficou presa entre o lá e o cá. Ficou presa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E que isso, com rituais, você refaz o caminho, você reconstitui a transição. Você precisa dessas experiências todas, né? Para fazer a sua construção psíquica. Então, a experiência digital, a coisa do computador, é um ritual mais complicado mesmo. É um ritual comprometido, né? E isso está na gênese, na psicogênese da doença mental pública, né? O nosso espaço público está desordenado. Quando a gente fez a gestão de 2009 a 2016, até o golpe, né? Que aproveitaram, esse pessoal que está aí aproveitou o golpe para me demitir, eu vi isso, que nós estávamos crescendo, porque nós estávamos crescendo com rituais públicos, com rituais coletivos, tinha residência artística no hospício. E cada vez mais grupos de meninada, tudo meninada jovem, gente de Realengo, gente de Campo Grande, gente do Engenho de Dentro, entrando para dentro do hospício, para ocupar espaço, para pintar, para desenhar, para pular. E a única condição do programa de residência artística era que dialogasse com a comunidade, que atendesse a comunidade nas atividades. E pronto. E por que não pode fazer isso em todos os hospícios? E por que não pode fazer isso em todas as clínicas? Criar programas de residência artística comunitária e começar a acomodar grupos de... Mas por quê? Porque muita gente dentro do hospício, muita gente dentro da clínica vão ver os abusos que são cometidos, vão ver que os pacientes estão morrendo, vão ver que o paciente morre no plantão noturno, que morre com excesso de drogas, vão ver que está tudo caindo aos pedaços, que o dinheiro que é destinado para manutenção está sendo roubado, que é uma ditadura do pequeno poder colonial, né, que ainda persiste na nossa... Então,
a gente tem que fazer esse movimento, apesar do cartório colonial. Não vamos esperar o cartório colonial se mobilizar para a gente poder ser brasileiro e para a gente ter saúde mental e para a gente atender nossas pessoas, atender nossos clientes, trabalhar. Eu estou felicíssimo, Felipe, na clínica privada aqui no Rio, sabe? Estamos fazendo teatro na rua, que é uma expressão pública, que é o que a gente já fazia desde o Hotel da Loucura, mas dentro do meu consultório eu estou felicíssimo, porque eu atendo as pessoas como eu acho que tem que atender, eu encaminho, os casos dão certo, quem não dá certo eu encaminho. Eu tenho um grupo de terapeutas que a gente coanalisa, né, que faz coterapia, que atende em grupo, atende com pessoas. Eu entro na casa das pessoas. Eu fui para dentro de kitnet em Copacabana fazer anamnese de paciente. Fui para dentro da casa das tias velhas. Fui para dentro de casa em São Cristóvão. Conversar com as pessoas, colher histórias, me parece o médico de família, né, o psiquiatra de família. E isso funciona pra caceta. É maravilhoso. Essa dona, uma senhora que eu entrevistei com uma anamnese, eu e o Thiago, né? Trabalha comigo há 3 anos. Ela contou 7 gerações de história da família. 7 gerações de história de mulher. E lá no final aparecia uma bruxa. Aparecia uma bruxa feiticeira no Piauí. E que o patriarca lá, tataravô, viu a visão da mulher, que ele estava no Pará, e ele fugiu de volta para o Piauí para poder reencontrar a família. Né? Então, isso você fala, porra, isso é história de bruxa, isso eu conheço, isso eu gosto. Isso é Shakespeare, né? Isso é o Macbeth, né? E são as bruxas entrando em cena, que é o que a gente tem que fazer com essa mulherada toda. A mulherada toda são bruxas que foram queimadas na fogueira da Inquisição, e algumas delas estão presas dentro da fogueira até agora. E que a gente tem que trazer esse poder feminino de volta dentro de nós e trazer o poder feminino na sociedade. Que a gente realmente seja uma sociedade brasileira, como disse o Oswald de Andrade, o matriarcado de Pindorama, né? O poder está nas mulheres. As mulheres organizam a comunidade, as mulheres organizam as crianças, as mulheres organizam os ritos comunitários, as mulheres organizam os rituais da comida, as mulheres organizam os rituais do sexo também. São elas que fazem isso. Elas gozam 9 vezes mais do que a gente, dizia o Tiresias, né, na mitologia grega. Então, porra... Em matéria de cuidado, aquela mulher, elas sabem cuidar, né? Cuidar, tudo que se refere a cuidar do outro, a mulher tem que estar no poder. Claro. Sabe? O homem é brucutu, o homem é meio sem jeito, essas coisas. Tem que visão única, Elas é que sabem como é que cuida do bebê, daquele ser delicadinho, daquele ser que desamparado, dela para tudo, né? Elas têm esse feeling, né? Tinha que estar no poder aí. Eu sou a favor desse mundo das mulheres. Pô, Vitor. Vamos chegar numa era dos dois, do equilíbrio. Mas androginia. Acontecer antes da gente chegar no casal, né? No sagrado masculino, no sagrado feminino. A gente o Hermes Afrodite, né? Pô, querido, gratidão. Se tem alguma mensagem aí, tem alguma só agradecer. Aí pra... Agradecer muito, Felipe. Agradecer a Nise, agradecer o Juliano Moreira, agradecer a você, agradecer o Lula Vanderlei, agradecer a Gina Ferreira, agradecer a todas as pessoas que estão lutando, que estão fazendo, que estão metendo a cara, que não estão de pose. Agradecer as energias, aos ancestrais, aos guias, né? Aos espíritos luminosos que estão nos animando, que estão, né, nos guiando para fazer essa caminhada. E agradecer, e ter gratidão, e ter humildade para poder a gente continuar esse trabalho, né? Ter humildade para a gente, né, trabalhar junto, para a gente chegar junto, para a gente, né? Eu falei, o segredo do método é descer do salto. O segredo do método da Nise é descer do salto, porra. Tem muita gente em cima do salto. É muito nazi fingindo que é Nise. Então a gente agradece e agradece a oportunidade de estar no Brasil nesse momento histórico, fazendo o que a gente está fazendo, que é tirar um monte de gente da garra do cartório colonial. O máximo de gente que a gente puder tirar da garra do cartório colonial, nós vamos tirar. E essas pessoas é que vão dar expansão e continuidade para o nosso trabalho. E eu quero agradecer também a minha comunidade aqui do Rio, a minha família aqui do Rio, as pessoas que trabalham comigo aqui no Rio. Agradecer a eles, que eu vivo hoje da minha clínica, que nem você, que nem o Jung. O Jung também era assim, vivia da clínica dele.
vivia dos clientes dele, a gente vive dos nossos clientes, a gente vive do serviço que a gente presta à nossa comunidade. Então, isso para nós é uma honra, né? Isso é uma honra, é uma bênção que a gente esteja conseguindo, né, oferecer um serviço útil ao ponto das pessoas estarem nos apoiando, nos remunerando, nos endossando, né, nos divulgando, que a gente agradece, isso é privilégio. Nós somos cavalos, né, Felipe? A gente é cavalo, a gente só passa adiante, né? Vai passando a energia. E agradecer muito a você. Foi ótima ideia. Vamos fazer mais isso. Vamos mais, que fica gravado. A gente divulga. Divulguem a todos aí. Divulguem as ideias. Divulguem o discurso. Porque é necessário um choque nesse campo da doutora Anísia da Silveira, de modo que o paciente volte a ser o protagonista do movimento cultural, né? É o cliente que é o protagonista, não é o curador, não é crítico de arte, não é o caralho, entende? Negócio de instituição. É o ser humano, né? É isso, né, Vitor? Eu acho que se cada profissional da sociedade, cara, a gente é forçado pelo sistema capitalista monstruoso, você tem que, tirar o sustento de algum lugar. Mas se cada pessoa tem tempo para fazer um trabalho social, a gente melhora o mundo, melhora a sociedade. Melhora muito. E tem que derrubar governos ditatoriais aí, cara. Sem uma gota de sangue. Fora... Né? Sem uma gota de sangue. Melhora muito porque a natureza é rica e pode prover a todos, né? A gente é que está errado na relação com a natureza. Se a gente tivesse uma relação sustentável, uma relação de afeto catalisador, de desenvolvimento, né? A gente não está crescendo, a gente está inchando, né? Nós não estamos nos desenvolvendo, nós estamos crescendo como um tumor, crescendo como um câncer. Isso não dá certo. Nós temos que botar o desenvolvimento, né, verdadeiro como pauta principal na pauta pública. Depende de nós. Nós somos os cariocas, nós somos os brasileiros, nós somos as pessoas que estão na cidade. O que falta é que a gente se desaliene da nossa prática e a gente meta a mão na prática, meta a mão nas nossas comunidades, meta a mão na nossa família, seja quem nós somos, e a gente fazendo isso junto, né? Sem saber fórmula pronta, mas dialogando, descobrindo soluções compartilhadas. Nós vamos descobrir velhas soluções para os velhos problemas. E isso é o Brasil. O Brasil precisa sair dessa situação, né? de sofrimento, de morte, de desassistência, né? de dependência, de pedagogia da dependência. Né? A pedagogia colonial é a pedagogia da dependência. Quanto mais você dá, mais você quer. E isso vai dar nessa realidade. Então é hora de uma mudança. Estamos fazendo, vamos continuar fazendo. A gente convida todo mundo a praticar junto, vibrar junto. Isso aí. Com a ajuda dos nossos guias, dos seres de luz, nós vamos vencer, né? O direito e o dever de mudar o mundo, nós estamos aí, ainda bem, do lado certo. Estamos vibrando. O resultado vai ser bom, já está sendo bom, que já está sendo muita coisa legal. Pô, gratidão, Vitor. Obrigado. Olha, muito legal, cara. Obrigado. Vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Um abraço para todo mundo. O primeiro passo é a conscientização, é a militância, assim, através da formação da mídia. Vamos trazendo o conteúdo, que o conteúdo organiza o resto. Um abração, querido. Um beijão para você. Querido. Beijão para Simone, bom, turma toda. Em frente, vamos em frente. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau para todos aí. Valeu. Por assistir a gente. Obrigado. E, como diz o Vitor, propaguem esse trabalho aí que nós acabamos de fazer. Ponto de informação de boa qualidade, né? Gente que está aí, trabalha há muito tempo para melhorar as coisas para todos nós. Né? Vai ser muito melhor. Vamos embora. Tchau, queridão. Um abraço para você. Valeu. Obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente.